Pessoal, então boa noite para vocês, né? Sejam bem-vindos aí, mais uma aula de metrologia. O tema da aula de hoje, né? Essa é a aula número 12, tá? Então, nós vamos falar sobre régua graduada, trena, metro articulado, conceitos e tipos e aplicações de cada um deles, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Como que tá o som aí? Tá ok? Dá um ok para mim aí, por favor. Tá tudo bem com o som, gente? A imagem também? Posso começar? Dá um feedback para mim, por favor. Tá tudo ok. Então vamos lá. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá? E hoje eu vou precisar de vocês, na metade da aula, né, em diante, eu vou fazer algumas perguntas para vocês sobre a explicação que eu vou passar aqui hoje. E aí vocês fiquem atentos, né, para vocês responderem as perguntas para mim, tá bom? Vou testar vocês aí, para ver se vocês estão entendendo mesmo. Bom, esse assunto é muito simples, né? Talvez a parte da matéria mais tranquila até o presente momento, que é o estudo desses instrumentos que estão aí, né? A maioria deles eu acho que já é do conhecimento de vocês, né? E lá no laboratório, quem esteve presente lá já pôde, né, presenciar aí, já foi mostrado, né, a princípio, assim, como que o instrumento, né, qual que é a característica dele, teve a oportunidade de pegar, né, os instrumentos, manusear ali e até efetuar algumas medições. Então, a gente vai avançar aqui. Veja bem, o contexto nosso aqui, quando eu falo para vocês de trena, régua, metro articulado, né, do ponto de vista do instrumento, é muito parecido, né? Apesar de que a régua ela é um instrumento mais rígido, né? Porque ela é construída de aço carbono, não é isso? Mas a trena, né, ela é construída de fita metálica. Tem algumas trenas, por exemplo, que é de tecido, né, um tecido mais resistente, que tem aí uma certa resistência no material, né? A vantagem, né, da trena é que ela é flexível, né? E ela normalmente ela é enrolada. Você tem um carretel e você tem um botão de trava. E você pode, né, utilizar a trena para medições de comprimentos maiores, né? Eu acredito que todo mundo já viu uma trena, então não, essa trena comum que a gente tem às vezes até na casa da gente, ela não difere muito da trena industrial para uso industrial. O metro articulado é a mesma coisa, né? Muitas vezes ele é feito de madeira de bambu, de pinos, tem uma tinta, né, especial. Tem alguns tipos de metro também que são feitos de material metálico, alguns de alumínio. Então, assim, são instrumentos, né, de uso comum dentro da empresa, né, para uso industrial, principalmente em trabalhos de oficina. A gente utiliza bastante esses instrumentos. A gente vai abordar até assim, de certa forma, a régua, né, que a régua ela é de uso mais comum, né, também. Mas o princípio de funcionamento, a questão das aplicações, questões relacionadas ao manuseio, para todos eles, segue mais ou menos o mesmo padrão, tá bom? O importante aqui para nós é entender, né, como que o instrumento funciona e a aplicabilidade dele, algumas características construtivas também. Vocês estão fazendo o trabalho lá do catálogo de instrumentos, acredito que já conseguiram, né, visualizar lá no catálogo as características técnicas, né, desses instrumentos e algumas questões assim, relacionadas à aparência, à parte visual, né? Então é isso. Então, a régua graduada, ela é, como eu disse, uma lâmina de aço, carbono, que pode ser também construída, né, fabricada, vamos dizer assim, de aço inoxidável. Então, aí nós temos uma imagem da régua graduada e ela apresenta alguns modelos característicos.
tá certo? Eu vou mostrar daqui a pouco. Mas assim, de forma geral, a gente utiliza a régua para medições e ela tem capacidade aí, olha, observa aí, a partir de 150 milímetros até 3.000 milímetros, que dá aí em torno aí de 3 metros, né? São réguas maiores, né? E assim, agora, a nível assim, de trabalhos manuais, assim, até mesmo em termos de aplicação, a gente encontra, né, a maioria das vezes, as réguas de 150, 200, 250, até 300 milímetros. São as mais comuns. Lá no laboratório do Cefet, nós temos, né, a régua de 300 e nós temos também uma régua de 600 milímetros, né? No dia que vocês estiverem lá, ou quem já foi, né, pôde perceber, né, teve a oportunidade, então, de visualizar. Com relação à graduação no sistema métrico, a gente tem aí a resolução de 5 décimos de milímetros, né, que é em torno de meio milímetro, e temos também a resolução de 1,32 polegadas. Ela pode também apresentar a resolução de 1,16 de polegada e 1,64 polegadas. Eu até não coloquei, não, mas é comum também a gente encontrar a régua com essa graduação. Então, o conceito para nós aqui de resolução é justamente aquela menor dimensão que o instrumento oferece. Vocês viram lá no laboratório, né? Então, no primeiro traço, ali, logo no início, ali, você já consegue enxergar a resolução. As réguas graduadas também apresentam indicação de escala no sistema inglês, né? Como eu disse aí, olha, inclusive no caso de comprimento, equivalência, né, de 150 milímetros em torno de 6 polegadas e 300 milímetros em torno de 12 polegadas. Essas são as mais utilizadas no dia a dia. Aqui nós temos uma outra imagem, né, onde dá para você visualizar, né, a graduação da escala. Então, na parte superior, nós temos a graduação em milímetros. Nesse caso aí, a menor divisão é meio milímetro, né, em torno de 5 décimos. E nós temos o segundo traço como 1 milímetro. Você pode trabalhar com ela dessa forma aí, considerando, né, o caso, né, uma variação para mais ou para menos de meio milímetro, que seria o menor valor aí. Na parte inferior da régua, você encontra então a resolução de 1,16, 1,32 e 1,64. Então existe uma faixa na régua, né? Lembrando que para cada faixa, a graduação ela varia, né? Então 1,64 é a menor divisão, em seguida nós temos 1,32 e depois 1,16. Tá certo? Inclusive essa parte que está sendo indicada aí pela setinha azul aí, ó, é onde você encontra a divisão de 1,32 de polegada. Estou entendendo, gente? Tá, né? Tranquilo aí? Então, eu estou falando para vocês até o presente momento sobre resolução e capacidade da régua. Tá? Aqui nós já temos o procedimento que você vai ter que executar no momento de efetuar a leitura. Então, o que vai acontecer? Você vai posicionar a régua sobre a peça, tá ok? Então, nesse momento, tem que ter muito cuidado com relação assim, na hora que você vai fazer o posicionamento ali. Tem que ter um autocontrole da mão, correto? E aí você vai fazer a leitura da seguinte forma: você desloca a régua, então você não vai, como é uma régua que não tem encosto, então você não vai começar na face inicial dela. Você desloca, né? Normalmente a gente desloca 10 milímetros, posiciona na peça e a gente faz a leitura. Né? A gente faz duas leituras. Então, você faz uma leitura maior e uma menor e faz a diferença entre elas. Tá certo? Então, nesse caso aí, nesse exemplo aí, você tem 76 milímetros, foi a indicação aí, subtrai, né, de 10 milímetros, aí você encontra o resultado de 66 milímetros. No caso da régua, se a resolução for de meio milímetro,
Então, você teria que adicionar, né, um certo grau de incerteza aí, em torno de mais ou menos meio milímetro. Ou seja, meio milímetro para mais ou meio milímetro para menos. Então, você vai escrever ali o resultado da sua medição, 66, mais ou menos 0,5 milímetros. Por quê? Porque a gente sempre considera, né, que existe um erro admissível quando a gente trabalha com esse tipo de instrumento. Na realidade, para todos são assim, né? Bom, esse outro tipo de régua aqui é uma régua com encosto interno. Qual que é a vantagem desse modelo? É porque você pode fazer medições de peças que possuem furo. Né? Então, às vezes, você vai medir uma peça com rebaixo, que tem um furo rebaixado, né? Aí você consegue posicionar a régua ali no orifício, ali no furo. O encosto, ele é justamente para te ajudar a apoiar a régua dentro da peça. Quer dizer, esse desenho que está aí, olha, foi feito um corte, né, na peça, e aí a régua foi posicionada por dentro, e aí fica fácil de você fazer a leitura. Só que nesse caso aí, gente, como você não fez o deslocamento de 10 milímetros, tá vendo? Olha? Então você já vai fazer a leitura direta do valor que está sendo indicado ali. Você vai observar o traço coincidente e vai efetuar a leitura, tá bom? Então, essa é a régua de encosto interno. Existe também a régua de profundidade. O próprio nome está dizendo aí, olha, profundidade. Então, você vai para peças, por exemplo, que tem canais, né? Você pode fazer aí a medição de canais no sentido aí vertical. Você pode, inclusive, deslocar esse apoio que está aí, olha, tem um parafuso, né? E na medida que esse parafuso você movimenta o parafuso, você libera, né, a régua e você pode deslocar ela para dentro, acompanhando a profundidade do furo. No momento que você sentiu que houve um encosto, quer dizer, a parte inferior da régua apoiou no fundo do canal do furo, aí você pode travar, né, o parafuso e você vai fazer então a medição observando o traço coincidente, tá bom? Então é um recurso interessante e vai dar para você uma versatilidade aí para alguns casos, né, de peças que têm uma geometria, né, um pouco mais complexa. Esse desenho que está aí, gente, está mostrando para nós justamente a questão dos tipos de régua graduada. Então, basicamente, são dois tipos. Existe um tipo, por exemplo, que a graduação ela é afastada de 10 milímetros da borda, né, que é o tipo A. Então, nesse caso aí, você pode iniciar, né, o pareamento da régua com a peça a partir do zero. Diferente daquela que eu mostrei no início, certo? Diferente dessa. Essa aí você começa a partir dos 10 milímetros. Então, agora, essa você pode começar a partir do zero mesmo, porque já existe o deslocamento normal da régua. O modelo construtivo dela já é assim. E o tipo B é o tipo que nós conhecemos normalmente, né? Que é aquela que eu mostrei lá atrás. Então, não tem esse afastamento aí em relação à borda da régua. Ok? Bom, aqui eu fiz um print, né, do catálogo, né, peguei o catálogo da Start, que é um fabricante, para você entender como que a régua ela possui, né, as suas características técnicas aí dentro do catálogo. Então nós temos aí, por exemplo, as dimensões da régua, por exemplo, para a régua de 150 milímetros de comprimento, vendo as dimensões, ó. Então nós vamos ter aí uma medida de largura, né, e de espessura. São as três dimensões da régua: comprimento, depois você tem largura e espessura. Então, você tem para 150 milímetros, ela é padronizada em 13 milímetros de largura e 4 décimos de milímetro de espessura.
E a resolução dessa régua, ela é de meio milímetro de um lado e 1 milímetro. Né? Ela possui duas resoluções, de meio e de 1 milímetro. Tá certo? Então, ela trabalha com a resolução do sistema métrico de dois lados. Meio milímetro de um lado e do outro lado. Então, tem aí a outra régua de 300 milímetros. Tá vendo? Sacou? Lá, tem que fechar o microfone, por favor. Bom, gente, se você quer lá a pesquisa no catálogo, você vai encontrar mais ou menos essas especificações. E aí vai, né, para outras regras também. Pode fazer. Bom, vamos avançar aqui. Tem alguém com o áudio aberto aí. Oi? Tem alguém com o microfone aberto aí, tá atrapalhando a chamada. É o Marco Túlio e o quê? É o Marco Túlio. Eu já pedi para fechar o microfone. Esse é o único defeito. Eu nunca vou pedir mais fácil. Verdadeira, você é uma amiga do caralho. Isso é a única coisa que você... Pronto. Eu nunca vou explodir pelo errado. Nunca. Quando você vai explodir, Só um minuto. você vai explodir o pelo que você acha que é sua verdade. Infelizmente, eu ainda me preocupo com isso. É uma coisa involuntária de mim. Mas, assim, é uma coisa que não dá pra defender muito também, sabe? Pessoal, tá falando aí? Alexander, tem como fechar o microfone? Ok. Bom, gente, vamos lá então. Aqui. Bom, aqui nós temos a régua de encosto, eu já falei dela, né? Agora, vamos ver esse exemplo aqui. Vocês estão vendo aí, pessoal? Olha só, leitura em polegadas. Então, vamos lá. Eu desloquei uma régua, tá certo? Ó, de 1 polegada. Eu fiz um deslocamento de 1 polegada e posicionei a régua na peça. Então, como que funciona, né, o levantamento aí do resultado? Então, para efetuar a leitura, você vai ter que fazer também do mesmo jeito que eu fiz no sistema métrico, né? Você vai fazer para polegada também, no sistema inglês. Então, você lê a leitura maior, faz a primeira leitura e faz a segunda. E aí você vai ter que fazer umas continhas aí. Então, primeira leitura deu 4 polegadas, tá vendo? Olha, e 3/8. E a primeira leitura deu 1 polegada. Então, vou fazer as contas. Ó, vou pegar a parte inteira da fração. Estou trabalhando aí com a fração mista, né? Na forma mista. Então, vai ser 4 menos 1. Vai dar 3. A parte fracionária, que é o 3/8, como é a mesma fração, então você repete. Então, o resultado nosso final aí vai ser 3 polegadas e 3/8. E esse in aí, olha, significa inch, né, do inglês, que significa polegada. Você pode, né, acrescentar também nesse resultado a variação da resolução. Então, no caso, por exemplo, nesse caso de régua, que a resolução é 1/16 de polegada, significa que esse resultado de 3 e 3/8 aí, ele pode variar, né, para mais 1/16 e para menos 3 e para menos 1/16. Então, você pode fazer esse registro, considerando que o erro admissível na leitura pode variar para mais ou para menos de 1/16. Tá? É muito importante, né, falar aqui para vocês o seguinte, que na hora de efetuar as medições, inclusive eu estava observando os alunos fazendo medições lá no laboratório, no último encontro nosso, que muitas vezes, né, você tem que posicionar a régua e ter um certo grau de paciência ali, um autocontrole na hora de fazer a leitura. Então, não é um instrumento assim que vai te dar uma alta precisão, mas ao mesmo tempo você tem que se esforçar, né, e ter essa paciência, esse autocontrole para você fazer o levantamento ali e obter o resultado mais preciso possível, né, mais próximo possível
do valor real da peça, né, do VVC da peça, que é o valor de referência. Bom, aqui nós temos mais um exemplo, né, da graduação, né, aqui para 1,16, tá vendo? Olha como que é feita a graduação. Então você tem, começa em 0 e vai até 1 polegada, e aí tem, né, o fracionamento, né, aí as divisões 1,16, 1/8, 3,16, e assim vai. Quando chegar em 15,16, tá vendo? Olha, o próximo é o quê? 16,16. Então, simplificando, 16,16 dá 1 polegada. Então, normalmente, a escala no sistema inglês, né, para a régua graduada é feita assim, divisão, né, dos traços aí. Aqui nós temos mais um exemplo de como que é feito o processo de leitura. Sempre é um somatório de fração, né? Então, você vai sempre procurar somar, né? Você vai procurar o traço coincidente, tá vendo? Olha, em relação à régua. Imagina aí essa peça que está embaixo aí, olha, como se fosse um fio. Olha lá, deu 1/8, tá vendo? Olha. Só que ela passou de 1 polegada. Então, o resultado nosso aí, você tem que somar, olha, 1 polegada e 1/8, que vai ser o nosso resultado. Olha lá. Então, nós temos 1/8, né? E aí você obedece o resultado aí, olha. Tá bom? Com relação, gente, aos cuidados com a régua, é muito importante também a gente falar a respeito do manuseio, né? Então, principalmente, na hora que você estiver utilizando, evitar queda, né? Evitar contato da régua com outras ferramentas, até mesmo, né, assim, como é um instrumento manual, né, evitar tocar, né, em ferramentas metálicas, que pode danificar a régua. O fato dela ser de aço inoxidável não quer dizer que ela não vai ter avarias, né? Inclusive por questão, né, de oxidação, né? Inclusive lá na escola, a nossa régua lá também passou por um processo de oxidação. Às vezes o excesso de umidade, ou às vezes devido a algum tipo de contato com outro material, pode provocar um desgaste na régua e aquela parte graduada, principalmente os traços, não é isso? Que ali tem uma tinta especial, né? Porque é baixo relevo, né? O traço é baixo relevo. Então aquela tinta especial ela pode ser desgastada, você perde, né? A condição visual ali de enxergar aqueles traços. Porque aquela tinta escura, normalmente preta, ela é muito importante para nós aqui, correto? Outra coisa importante aí, né, nós temos aí agora um metro articulado. Aliás, vamos voltar aqui um pouquinho. Evitar riscos e entalhes na régua, não flexionar a régua, não bater em outros objetos, já falei, e limpar a régua após o uso. Essa limpeza aí, normalmente, usa uma flanela, né, especial aí, e se ela tiver uma bainha, quer dizer, tipo um estojo para você guardar, é interessante. Normalmente, ela é guardada em armários especiais ou em gavetas, né? Então, é isso, né? Agora, com relação ao metro, a gente vai seguir mais ou menos o mesmo padrão de raciocínio. O processo de leitura é similar. O metro também, a vantagem dele é que você, como ele é articulado, né, você consegue abrir e fechar, né, facilmente. Feito de madeira ou plástico, já falei aqui, ou às vezes até de material metálico, de alumínio, por exemplo. Possui uma graduação também especial, né, bem assim definida, né, para ficar fácil a visualização. As trenas também já foi comentado no início da aula. Existem as trenas maiores, né, com carretel, por exemplo. Tem alguns modelos com manivela, né, principalmente para medições, né, de material assim, com grandes dimensões, né? Então a trena é muito importante aí, tá certo? Bom, pessoal, agora nós vamos fazer aqui uma simulação. Eu gostaria da participação de vocês, tá certo? Porque eu vou colocar aqui alguns instrumentos e vou pedir para vocês observarem a leitura deles. E aí nós vamos tentar descobrir o resultado, tá bom?
Temos aí alguns alunos aí. Deixa eu ver aqui, ó. Alexander. Alexander, dá um ok para mim aí, por favor. Diogo. Gente, tá todo mundo aí na tela direitinho? Põe aí, ó. Janaína, Luiz Fernando, Marco Túlio e o Keilo. Dá um ok no chat para mim aí, todos vocês, para mim saber se vocês estão presentes aí na aula. Quero saber exatamente quais são os alunos que estão aí na frente da tela. O chat? Pera aí. Digita aí. Dá um ok, só um ok. Temos aí o Keilo. Só tem um aluno, gente, na sala. Estou esperando. Ok. Keilo, só tem você? Falei ok 2 vezes. Ó. Pois é, estou vendo aqui. Marco Túlio está presente. Gente, vamos lá. Janaína, cadê a Janaína? O Alexander. Diogo. O Alexandre acabou de falar ok. Falou? Ô, Alexandre, é pra mandar no chat aí, velho, não é pra falar, não. Eu quero saber... Já falou 2 vezes, já, Edilson? Já, né? Vamos lá, então, ó. Presta atenção, pessoal. Dá uma olhadinha aí, por favor. Você está medindo aí agora, olha lá. Vamos efetuar a medição virtual aí, olha. Como se fosse, né, usando o instrumento, está posicionado na peça. Eu quero o resultado aí da letra A e letra B. Vocês vão olhar, tá certo? E depois eu vou mostrar a resposta. E eu quero saber quem acertou. Vou dar aí 15 segundos aí para fazer a leitura. Pode começar. Se quiser anotar num papel aí do lado, com a caneta, para você saber se acertou mesmo. Letra A e letra B. Vamos lá? Resposta. Quem acertou aí? O A. Olha lá, gente. 10 milímetros. Dimensões em milímetros, tá? E letra B, 15 milímetros. Você vai Você subtrair. nem esperou eu fazer a letra B? Não, tem que ser rápido, é. Eu tinha mandado no chat lá a letra A, já ia mandar a letra B. Ah, muito bem. Vou esperar um pouco mais, então. Vamos lá. Olha, agora. Vou dar aí 30 segundos para vocês, ó. Se quiser anotar no papel aí. É só anotar, gente. Não precisa digitar, não. É só para você mesmo pode avaliar você. Se você estiver acertando. Olha lá. Olha o posicionamento da régua. É dessa forma aí que é feito, tá? O trabalho todo. Vendo? Posicionamento, né? Sistema métrico, graduação em milímetro. A resolução aí é 1 milímetro. Ok? Vamos ver a resposta? Vamos lá. Você faz uma autoavaliação aí, para ver se você acertou. Ó. Resposta C, 10 milímetros. Resposta D, 3 milímetros. Lembra que eu falei da questão da resolução? Se você falar assim, ah, mas não é 3 milímetros, não. Pode ser 2. Então, 2 também é aceito, né? Porque a resolução é de 1 milímetro. Então, eu posso errar 1 milímetro para mais, 1 milímetro para menos. Então, eu aceito 2 e eu aceito 4. No caso aí, eu consegui fazer a indicação com 3 milímetros. A letra E, 14. Então, você vai subtrair, correto? Você tem lá, por exemplo, 77, né? Você vai subtrair, ó, 77, aliás, 77 menos 60
23. Então dá 14. Tá vendo? Letra F, 27. Você tem que pegar uma leitura posterior e uma leitura anterior, fazer a diferença. E aí você tem um resultado. Próxima sequência. Olha aí, Keylon. Janaína, Alexander, Diogo, Luiz Fernando, Marco Túlio, Erivelto. Tá vendo aí, Erivelto? Ó, letra G, H, I, J. Mais 30 segundos para vocês aí. Ô, gente, nós não podemos demorar nessas coisas, não. Se você estiver trabalhando, por exemplo, uma das habilidades que é requerida para o técnico é justamente ele ter essa habilidade de leitura. Né? Olhou, posicionou o instrumento, já faz mentalmente, né? Muitas vezes mentalmente. Se você não consegue fazer o cálculo mental, você anota, já faz a diferença ali e faz o registro da leitura. Então vamos lá, olha. Resposta. Então, letra G, 4 milímetros. Tá vendo? Letra H, 21 milímetros. Você vai fazer a leitura posterior e anterior, fazer a diferença. Leitura referente à letra I, 10 milímetros. E depois a letra J, que é 35 milímetros. Então, nós temos aí, né, o resultado da leitura. Lembrando, né, que a resolução aí é 1 milímetro. Então, nós podemos ter um erro admissível de 1 milímetro para mais, 1 milímetro para menos, para qualquer um desses resultados aí. Tá? Agora, vamos lá. Letra M e letra N. Eu gostaria que um aluno se manifestasse aí, para dar o resultado para nós. 30 segundos aí. 15 segundos para cada leitura. Letra M, 53. Ah, tá, 53. E o N? 29, eu acho. 29? Vamos lá, então. Resposta. Parabéns, acertou. Isso aí. Gente, é jogo rápido. Você tem que olhar, já vai na leitura posterior, inferior, já faz a diferença. Resolução de 1 milímetro, erro admissível, mais ou menos 1 milímetro para cada resultado desse aí. Agora esse aí, o último. Alexander, fala isso aí para mim, Alexander. É uma régua de encosto, tá vendo? Aliás, ela não é de encosto, né? Você tem uma peça com rebaixo, você precisa fazer a leitura, é uma régua normal, né? Sem encosto. A Alexandra está por aí? Tá não, né? Ok, não pode falar. Você já fez, né? 33. Hein? 33. Apesar que essa demarcação de L aí tá um pouquinho para trás. Ó. É. Um pouquinho, né? É sempre assim. O erro admissível de 1 milímetro para mais ou para menos permite a gente errar, entendeu? E fica dentro da faixa. Como eu disse, né? Erro admissível. Resposta 33. Parabéns. Agora, gente, nós temos agora no sistema inglês, em polegada. Como é que faz agora? Você vai ter que contar o tracinho aí, ó. A letra K, P e Q. Então, nós vamos fazer a medição, né, da letra K. Passou de 1 polegada, tá vendo? Olha. Passou de 1 polegada. Aí você vai contar os Se eu não traços. me engano, tem 1,5 polegada nessa K aí, se eu não me engano. 1 polegada e meia? Tá, então anota aí, vamos ver. 1 polegada e meia. Letra P.
13/16. Você conta sempre assim, ó, na letra P. Aí você conta, ó, você vai contando os tracinhos, tá vendo? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí você coloca 13 no numerador e a base, né? Quer dizer, o 16 no denominador. Então dá 13/16 Aí polegadas. fica 13/16. Exatamente. Letra Q. Aí você vai subtrair. Você vai fazer duas leituras. Então, a primeira leitura posterior dá mais de 1 polegada, tá vendo? Olha lá. 1 polegada, aí você conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o 10º traço vai ficar 10/16, né? Você simplifica, né? Vai dar 5/8, não vai? A leitura posterior vai dar 1 polegada e 5/8. E Ô, depois... Edilson, na minha conta aqui, desculpa estar interrompendo, na minha conta aqui deu 11/16, porque tá para trás do 1 um pouquinho ali. Aí vai naquela questão do erro, não? Da faixa de tolerância. Eu sei, mas estou pegando a primeira leitura minha aí, é lá na frente, ó. A primeira é lá na frente. Essa que você falou aí é a anterior. Tá vendo? A letra aqui, ó. Então, eu vou fazer a posterior primeiro, que é a maior, né? Que passa de 1 polegada. É 1 polegada e... Vou ver quantos traços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parou no 10, tá vendo? O 10 está mais escuro, tá vendo? Olha lá. Então vai dar 10/16. 1 polegada e 10/16, você simplificando, né? 10/16 dá 5/8, né? Então vai ficar 1 polegada e 5/8. Correto? Agora eu vou fazer a leitura anterior. Então a leitura anterior não chegou a 1 polegada. Então é como se fosse 15/16. Então eu vou fazer 1 polegada e 5/16 menos 15/16. Então eu vou fazer uma soma de fração, né? Uma subtração, aliás, de fração, e acho o resultado. Aí. Tá aí os resultados. Tá vendo, gente? Eu não sei se vocês, né, têm facilidade para trabalhar com fração, mas no sistema fracionário é assim que funciona. Quer dizer, tem que fazer a diferença das frações. Tem mais um exercício aqui, ó. Letra R e letra S. Esse P aí eu acho que não tá correto, não, tá? Volta lá, por favor. P, 3/16 não é não, é. No caso é a distância que faltou para 1 polegada, não? vamos contar então. Vamos ver se vai dar. Então vamos lá, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É 13/16, né? Tá errado aí, ó. Realmente, tá É faltando. isso mesmo. Aí contou foi o que faltou aí, parece. É 13/16. Então a letra P tá errada aí. Então é 13/16 o resultado. As outras duas tá ok. Agora vamos na letra R. Keilo tá antenado aí, né? Olha a letra R. Qual que é a resolução? 1/16 de polegada. Leitura superior passou de 3 polegadas, anterior passou de 2 polegadas. Fazer a diferença. Você pode cortar os tracinhos também, tá, gente? Olha só. Eu acho mais rápido contando os tracinhos. Não precisa fazer a diferença também, não. Você vai direto. Né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha lá. Simplificando dá 3/4. A essa eu vou deixar pra galera fazer aí. Então tá certo. O certo, olha aqui, eu sei que vocês não têm muita habilidade com polegada, mas quem é treinado, né, assim, já está trabalhando com isso, é rapidinho, né? Olhou, fez leitura, já traz o resultado. Olha lá. 3/4 e 1 polegada e 5/8 para a leitura S, inferior. Fechou, pessoal. Olha bem, eu vou encerrar aqui. A aula de hoje é só isso. E semana que vem nós vamos falar de paquímetro, tá certo? E nós já estamos aí programando para o nosso próximo encontro presencial lá no laboratório. Então eu vou pedir a vocês para irem estudando, né?
Depois nós vamos liberar para vocês aí a folha de leitura para esses instrumentos, né? Já valendo, né, para o bimestre aí. Então, continue estudando as matérias, assista as videoaulas, está lá no blog. Tem as simulações também, tanto para a escala de milímetro, como também para a escala de polegada. Vocês podem dar uma olhadinha lá no blog, baixar o aplicativo, instalar e fazer a leitura, tá bom? Então é isso aí. Ô, Edilson, Oi, pode falar. aí eu mereci até um pontinho extra, hein? Acertei todas, hein? Participação sua aí foi 10, velho. Tá anotado aqui, depois eu vou levar em consideração isso, a participação efetiva, né, dos alunos, né? Agradecer você aí pela participação. Gostei da intervenção sua aí. Tá bom? Um abraço aí, gente. Beleza. Com Deus, boa noite. Espero que vocês tenham entendido tudo aí que foi passado hoje. Boa noite, show. Até Até a mais. próxima.